Bem-vindo à nossa aula sobre acessórios de surf. Além da importância de aprender a surfar, da questão do posicionamento, é muito importante também conhecermos cada item, cada equipamento que a gente usa, que nos acompanha numa sessão de surf. Quando a gente vai fazer uma barca, como é que eu amarro a minha prancha em cima do carro, Rodrigo? Existe algum equipamento para isso? Mesmo que eu tenha rec, mesmo que eu não tenha rec no carro, eu posso proteger minha prancha colocando ela dentro de uma capa? O que mais? O que existe nesse mundo de acessórios, de equipamentos de surf que vão estar me acompanhando nessa empreitada do surf, dessa experiência de ficar em pé numa prancha? Nessa aula a gente vai aprender, se não todos, a grande maioria dos acessórios desse mundo de acessórios que existem no mundo do surf. Beleza? Vamos começar então. Primeira coisa, mas não menos importante, né? Assim como todos os outros acessórios têm seu grau de importância e até de obrigatoriedade, tu tem que ter determinado equipamento para poder surfar, tanto pela questão da segurança como por outras questões. A gente vai começar pelo um acessório que tem a ver com a proteção do nosso equipamento, né? Já que uma prancha de surf, ela tem um valor agregado. Uma prancha de surf, ela pode ser muito cara, inclusive, dependendo do shaper, da marca de prancha que você está comprando. Uma prancha aí pode custar R$1.000, R$2.000, né? Obviamente que você está iniciando no mundo do surf, se você não tem condições de ter uma prancha de R$2.000, de R$1.000, você pode começar com uma pranchinha usada, né? Você pode comprar uma prancha usada, uma prancha emprestada, não tem problema nenhum, galera. O surf é para todos. Vamos começar então pela capa da prancha. A capa da prancha, ela tem a função de dar proteção para a prancha. É uma capa que a gente vai colocar a prancha dentro, né, na sua totalidade. Ela vai proteger a prancha do sol, da chuva, né, de fatores climáticos no caso. Quando for amarrar a prancha em algum lugar, seja em cima do carro, em algum outro local fixo, a capa também dá essa proteção para não arranhar com a fita que amarra, né? E utilizada muito em viagens também. A pessoa, quando viaja para surfar, faz uma viagem internacional, existe um tipo de capa que se chama sarcófago. É uma capa que você pode colocar várias pranchas dentro dela. É uma capa que ela tem um fundo, uma profundidade maior, né, mais ou menos do tamanho da sua prancha. Você pode colocar várias pranchas, porque geralmente numa trip de surf você leva geralmente de 3 até 4, 5 pranchas diferentes, porque você sabe que você pode estar indo viajar para um lugar que tem ondas grandes, ondas médias. Numa mesma viagem você pode surfar 3, 4 tipos de ondas diferentes, de mar diferentes. Então você acaba levando mais de uma prancha. Então vamos lá, voltando para a capa. A capa de uma prancha de surf, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma capa refletiva, que é essa daqui que eu estou segurando. O que é uma capa refletiva, Rodrigo? É uma capa geralmente que ela vem nessa coloração, nesse tom de cinza, de prata, justamente para refletir o sol. Então uma capa desse porte, além dela fornecer a proteção necessária para a prancha que é colocada aqui dentro, ela também ajuda a manter a temperatura, fazendo com que a prancha não aqueça muito. Por que isso é importante, Rodrigo? Porque quando a prancha aquece demais, ela pode sofrer algumas ações, como algumas reações químicas, inclusive, com o próprio calor, como um derretimento do material. Porque na nossa aula de prancha vocês já viram, a prancha ela é feita de fibras de vidro e ela é feita com uma resina por cima dessa prancha, que é o processo da laminação. Essa resina, se ela chegar a determinada temperatura, até determinada temperatura ela suporta, sem deformar. Mas ela chegando numa temperatura muito alta, ela pode regredir em alguns pontos, pode formar bolhas em outros pontos da prancha. Então é muito importante ela estar protegida por uma capa. E uma capa refletiva é uma proteção extra, porque ela reflete esse calor, ela reflete o sol. Então ela traz uma proteção ainda maior. Mas não é obrigatório você ter uma capa refletiva. Você pode ter uma capa de prancha
comum, que te fornece basicamente a proteção do teu equipamento, que é uma capa de quê? É uma capa de pano, como essa daqui, por exemplo. Ela vai ter a mesma função, porém ela é uma capa de pano, né? Você vai colocar a prancha aqui dentro, ela tem um material mais elástico, ela vai encapar, envelopar sua prancha todinha. Obviamente que quando você vai comprar uma capa de prancha, seja refletiva ou seja comum de pano, você tem que saber o tamanho da sua prancha e comprar o tamanho de capa certa, para não ficar sobrando muito. Se você comprar uma capa muito maior do que a sua prancha vai ficar dançando na capa. Ou também para não comprar uma capa muito pequena, que vai acabar não tampando a sua prancha toda, e aí vai perder a função dela de proteção, certo? Então, falando de capa, são esses dois tipos, de pano e a refletiva. Se você tem condições de ter uma refletiva, legal, muito melhor que uma de pano, por N motivos. Ela não molha, ela é impermeável, ela tem uma proteção um pouco melhor e ela tem a função de refletir o calor. Nosso próximo acessório é o antiderrapante. Qual é a função do antiderrapante, Rodrigo? O nome já diz, ele tem a função de não deixar que seu pé derrape, escorregue. Essa é a função do antiderrapante. Geralmente, na maioria das pranchas, você vê o antiderrapante só na parte do pé de trás. O surfista geralmente usa o antiderrapante só na parte de trás e passa a parafina, que eu já vou explicar para vocês o que é, na parte que vai o pé da frente. Mas isso não é uma regra. Tem surfistas que usam o antiderrapante na parte de trás e também usam o antiderrapante na parte da frente. Que é o surfista que não quer ficar tendo que se preocupar em ter que ficar passando parafina sempre que for surfar, tendo que ficar trocando a parafina. Eu vou explicar o porquê disso quando a gente fala sobre a parafina. Então o antiderrapante ele tem muita utilidade, ele é muito útil nessa questão de realmente firmar o pé na prancha e não deixar que esse pé escorregue. O antiderrapante ele pode ter de diversas marcas, né, e de diversos modelos e cores diferentes, né? Tem esse aqui amarelo com preto, tem esse aqui preto com branco. E o que é legal, o antiderrapante ele tem vários designs também, né? Ele tem vários formatos diferentes. Geralmente, na sua grande maioria, o antiderrapante ele tem essa partezinha aqui de baixo mais alta. Para que serve isso? Quando a gente cola o antiderrapante numa prancha de surf, ele é colado dessa forma aqui, ó. Aqui na parte de trás, né, da prancha. E essa parte mais alta fica para a rabeta. Por quê? Quando você está surfando, quando você vai pegar uma onda e ficar em pé, essa parte aqui é onde a gente coloca o pé de trás, além dele segurar, com essa parte mais alta, ele faz com que o nosso pé não escorregue para trás. Então ele dá uma segurada, a gente chama de banana do deck. Alguns modelos, alguns designs de deck, eles têm essa parte mais alta aqui no meio também, como se fosse uma lombadinha, que aí faz com que o nosso pé também se acople melhor ao deck, fazendo com que a firmeza do pé em cima da prancha fique melhor. Então a gente tem essa banana na parte traseira para segurar o pé. Às vezes você vai descer uma onda, dropar uma onda muito rápido, o pé, mesmo sendo o antiderrapante, o pé pode dar uma escorregada e essa banana de trás aqui ajuda a dar uma segurada e firmar o pé na prancha. Até na execução de uma manobra, quando você estiver num nível um pouco melhor, não só de iniciante, mas já está começando a executar umas manobras, umas curvas, isso aqui te auxilia também na base a firmar melhor, justamente para executar uma manobra, para fazer uma virada com a prancha, uma curva, ele te dá mais segurança. Então a função do antiderrapante é fazer com que o pé de fato não escorregue. Posso usar geralmente na parte de trás, mas alguns surfistas também usam tanto atrás quanto na frente, só mudando um pouco o modelinho. Na parte da frente ele é um pouco maior e geralmente não tem essa banana traseira aqui. E aí o surfista bota os dois pés na prancha, sem precisar do auxílio da parafina, simplesmente pisando nos antiderrapantes. Beleza?
aí do antiderrapante, vamos falar agora sobre a parafina. A parafina, galera, é um item indispensável, principalmente para quem não usa o antiderrapante. Quem não usa antiderrapante nem atrás nem na frente, precisa usar a parafina. O que é a parafina, Rodrigo? A parafina é um material, é um material químico, uma mistura química parecido com uma cera, com uma vela, que a gente raspa ela, a gente passa na prancha. Lembrando, a gente falou de deck anteriormente, tem surfistas que não usam deck, nem na parte de trás e nem na parte da frente, preferem usar a parafina. Então eles passam essa parafina na prancha tanto na parte da frente quanto na parte de trás e surfam única e exclusivamente com a parafina, diferentemente do surfista que usa o deck. O surfista que usa o deck só na parte de trás, ele vai passar a parafina só na parte da frente. O surfista que usa o deck nas duas partes da prancha, tanto na trás quanto na frente, ele não precisa da parafina, ok? A parafina, ela tem dois tipos. Existe a parafina para surfar em água quente e existe a parafina para se surfar em água gelada. Qual é a diferença, Rodrigo? Simples. Como a gente está falando de um tipo de cera, de um tipo de vela, se a parafina fosse uma coisa só, sem essa diferença de fria e quente, é muito provável que você teria alguns problemas ao surfar. E já explico. O que acontece? No inverno, quando os surfistas surfam em águas geladas, a parafina ela tem que ser de um material, de uma química que forneça uma cera, uma vela mais mole, mais maleável. Por que isso? Porque quando você vai passar ela na prancha, você vai sentir que ela é bem molinha, que ela vai se desmanchar muito mais fácil. Isso tem uma razão de acontecer. Depois que você passou a parafina, ao entrar na água gelada, ela vai sofrer um choque térmico por causa da temperatura. E aí o que acontece? Ela automaticamente vai endurecer. A parafina de verão ela já tem uma química diferente. Ela inicialmente já é uma parafina mais dura. Quando você passa ela na prancha, ela é um pouco mais seca. Por quê? No contato com o sol e com a água quente, a tendência é que ela amoleça. Por isso que a parafina de verão ela é mais dura. Se você compra a parafina errada, você usa uma parafina de verão para surfar no inverno, o que vai acontecer? A parafina ela já é dura de fábrica. Você vai passar essa parafina na prancha, quando você chegar na água e colocar essa prancha na água, ela vai sofrer aquele choque térmico e ela já vai ficar dura, por causa da temperatura. Então, ou seja, você já comprou uma parafina dura, vai passar, vai entrar numa água que ela vai ficar mais dura ainda, a tendência é que ela não vai exercer a função que ela tinha que exercer, que era de antiderrapante, que era de segurar o seu pé. Como ela vai ficar muito dura, a tendência é que seu pé escorregue. É como se não existisse essa parafina, você estivesse colocando o pé numa superfície altamente lisa e seca, porque você usou a parafina errada. Então, ela dá esse equilíbrio para você realmente poder usufruir de um acessório que vai exercer a função que ela tem que exercer, que é de antiderrapante. Beleza, galera? Geralmente vai estar escrito na parafina se ela é para água quente ou se ela é para água fria. Então, muito importante. Para não estragar o seu surf, lembre-se sempre de: vai surfar no inverno? Parafina para água fria. Vai surfar no verão? Parafina para água quente. Beleza?